Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, nessa noite, conclamar a igreja a orar e a entender o que nós estamos passando em nossa nação. Hoje existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre liberdade. Mais do que liberdade de fazer culto, sobre liberdade individual. E nós, como batistas, nós cremos na liberdade de escolha e na liberdade de interpretação da palavra de Deus. Isso, para nós, é um marco de história, como povo batista. Nós cremos na separação da igreja e do Estado e não queremos interferir no Estado, e não queremos também que o Estado interfira na igreja. Por isso que a igreja não deve aceitar subvenções públicas, nem doações de qualquer tipo de espécie que partam dos cofres públicos. Não faz parte das igrejas batistas disso. Eu quero falar sobre essa liberdade, liberdade de escolha, liberdade de interpretação, liberdade de viver. O Senhor, o nosso Deus, criou Adão e Eva lá no jardim do Éden e deu a eles o direito de escolher se eles queriam viver obedecendo a Deus ou se havia a possibilidade deles quererem também não obedecer a Deus. Não existe um ser mais libertário do que o Senhor, o nosso Deus. E um encontro que o Senhor Jesus teve é lá registrado em Mateus capítulo 19, do verso 16 a 30, vai nos ajudar então a compreender um pouco sobre liberdade. Nós não precisamos que o Estado venha tutelar as decisões nossas como batistas. Nós escolhemos aquilo que vamos escolher e nós escolhemos como administrar nossa igreja, como administrar os recursos da igreja. Nós nos reunimos em assembleia voluntariamente, todos os membros são aceitos dentro de uma igreja batista voluntariamente. Nenhum membro é obrigado a assinar algum tipo de declaração doutrinária ou fidelidade à denominação batista, não. As pessoas vêm de forma liberal, de forma livre e vivem de forma livre. Nenhum pastor pode avogar para si ser voz de Deus, porque para nós a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nenhum pastor pode avogar, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Isso é heresia. Isso não procede da parte do Senhor, o nosso Deus. Deus nos deu o Espírito Santo para ter liberdade. Agora as mentes incaucas, as mentes pequenas, ficam então admiradas desse tipo de situação que é extremamente ruim e pernicioso para a vida e para a fé. Deus quer ter um relacionamento pessoal, individual. Agora também, nós como batistas, nós entendemos que a vida cristã não é uma experiência religiosa intimista. Nós entendemos que a vida cristã, ela é crescida, ela é amadurecida por meio da comunidade, por meio da igreja, por meio da comunhão, por meio do culto presencial, por meio do ajuntamento. Em nunca na história da igreja o povo de Deus deixou de se reunir ou deixou de buscar a Deus juntos. Isso faz parte do crescimento. O Senhor Jesus reuniu seus discípulos, sentava com seus discípulos, ceava com seus discípulos, ensinava os seus discípulos. E esse ajuntamento está sendo perdido no meio da igreja cristã, no Brasil, no mundo. E o povo batista está entrando nessa. Está mais do que em jogo, se deve haver culto na pandemia ou não deve haver culto na pandemia. O que nós estamos vendo é um arquitetamento de uma imposição de um governo que vem por trás. Um governo que quer nos tirar a liberdade de ir, a liberdade de escolher, a liberdade que temos de viver. Nós, como povo de Deus, precisamos estar alertas sobre isso. Nós precisamos orar a Deus, nós precisamos ter discernimento sobre isso. O Senhor Jesus, observe essa experiência do Senhor Jesus em Mateus capítulo 19.
Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe um jovem: A tudo isto tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram neste caso: Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais a herança e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Jesus respeita a escolha. O direito à escolha é um direito que o Senhor, o nosso Deus, constituiu o ser humano com esta capacidade. Por isso que eu não sou calvinista, eu sou bíblico. Por isso que não sou reformado, eu sou bíblico. O bom batista, ele é bíblico. E também não sou arminiano, porque eu também não acredito na perda da salvação. Porque aquilo que é dado por Deus é guardado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a escolha é dada ao indivíduo. O jovem chegou a ele e perguntou: o que eu posso fazer para chegar à vida eterna? E Jesus fala: tira todos os ídolos do teu coração. Tira tudo aquilo que é de mais importante para você e que Deus seja o mais importante na sua vida. Hoje, 11 ministros estão querendo dizer o que deve ser importante para o povo de Deus. E o povo de Deus vai aceitar isso? Nós estamos chegando à beira de chegar a um momento de, infelizmente, de desobediência civil. Porque agora não é mais um decreto por questões sanitárias. Agora vai ser uma imposição sobre escolhas. Isso é muito sério. Isso é muito sério para nós que somos o povo de Deus. E se nós vamos ter que passar por isso, nós precisamos nos lembrar dos nossos primeiros irmãos cristãos. Quando os cultos eram proibidos, quando as reuniões eram proibidas, e eles sacrificavam suas próprias vidas para estarem juntos uns com os outros. Hoje os crentes estão com medo de vir à igreja por conta de vírus. Não, querido irmão, não, querida irmã, isso não está certo. Isso não está correto. Deus está nos guardando, Deus nos guardará. Agora nós estamos já no segundo estágio dessa imposição. Dessa maldita filosofia do politicamente correto. Dessa maldita filosofia que quer impor ditaduras. Nem no governo militar nós passamos por isso como povo de Deus.
nem nos 25 anos do governo militar foi cerceada a liberdade de culto constituída em nossa Constituição brasileira. Como cristãos, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o que está sendo imposto sobre essa cidade, sobre o nosso país. Como povo de Deus, precisamos orar. Precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Deus nos dá livremente a capacidade de escolhermos aquilo que desejamos para as nossas vidas. O jovem rico teve a liberdade de escolher, ele fez a escolha dele. Para ele, as posses dele eram mais importantes do que Deus. O que é mais importante para você, querido irmão e querida irmã? A reunião pública da tua igreja é testemunho vivo para os não crentes. O ajuntamento dos crentes é fortalecimento para a vida de outros crentes, dos domésticos da fé, aqueles que se converteram recentemente. Eles precisam ver os crentes mais experientes participando do culto. Precisam ver os cabelos brancos aqui sentados, para que eles possam dizer assim: ali está um homem, uma mulher, um servo de Deus, ele e a família dele participando do culto, servindo a Deus com alegria. Hoje o culto está sendo transformado em entretenimento. Eu vou para me sentir bem. Culto não é para você se sentir bem. Culto é para você vir servir a Deus, testemunhar que você é um servo de Deus, que você é um filho de Deus, que você segue a palavra de Deus, que você deixa o seu bem-estar, deixa os entretenimentos, deixa as coisas deste mundo para buscar a Deus junto com o povo de Deus. Não vamos esvaziar a esfera sagrada e espiritual do culto cristão. Não vamos. Infelizmente, alguns crentes, alguns pastores estão se tornando, deixando de ser pastores de Jesus Cristo, estão se tornando pastores existencialistas gerados de uma época, que querem simplesmente viver dentro de um niilismo e dentro de um hedonismo cada vez mais narcisístico do nosso tempo, que está cada vez mais querendo viver para si e não para o outro. Quando nós estamos vindo ao culto, nós estamos querendo demonstrar a nossa fé em Cristo Jesus para o outro, para que o outro não desista do caminho cristão, para que o outro se fortaleça no caminho cristão, para que eu e você possamos ajudar o próximo. É na comunhão que a gente descobre as necessidades uns dos outros, é quando sentamos e partilhamos que vivemos a necessidade uns dos outros. Infelizmente, muitos estão sendo religiosos e não estão exercendo a sua fé em Cristo Jesus. É tempo da igreja exercer a sua fé em Cristo Jesus. Pedro diz isso. Ele diz: olha, mestre, a gente largou tudo e está te seguindo. E o Senhor Jesus diz para eles: haverá uma recompensa. O apóstolo Pedro depois vai nos falar do galardão. O apóstolo Paulo também vai nos falar de uma herança prometida. O Senhor Jesus falou que haverá uma recompensa para aqueles que são servos fiéis ao Senhor. Vinde benditos e recebei então aquilo que está prometido para você, para mim. Está existindo um esvaziamento da palavra de Deus. Os crentes estão deixando de ter o temor da palavra de Deus, o temor de buscar a Deus, o temor de testemunhar da palavra de Deus. Culto não é uma opção para o crente. O ajuntamento cristão não é opção para nenhum cristão. Para os nossos alunos que estão fazendo o curso comigo, bíblico, na segunda-feira, eu pedi que eles estudassem, assistissem o filme Paulo, o apóstolo Paulo, para que pudessem ver como que era a vida comum da igreja logo nos primórdios. Não era fácil ser cristão. Se você não assistiu, você precisa assistir. É muito cômodo hoje você estar na sua casa, vendo as transmissões. Nós estamos fazendo isso, porque nós queremos comunicar a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas você não pode ficar acomodado, querido irmão e querida irmã. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa marchar. Você e a igreja precisam marchar. A igreja está na hora de marchar. Cristo está vindo, Cristo está voltando. Você acha que
o que Cristo exigiu desse jovem rico não é válido para os nossos dias? Lógico que é. Mas Senhor, olha, eu estou orando, eu estou dando meu dízimo. Será que o Senhor Jesus hoje não está falando para nós? Saia da sua casa e vá para a sua igreja testemunhar que você é meu servo, que você é meu filho, que você é minha filha. Mas eu estou com medo, pastor, eu estou com pânico, eu estou preocupado. É porque você não está depositando as suas ansiedades nas mãos do Senhor Jesus e confiando nele. Você acha que eu sou maior do que você? Você acha que o irmão Abreu é maior do que você? O irmão Osmani, o irmão Márcio, o irmão João Paulo, o irmão Antônio? Os 5 aqui, tudo tem comorbidade. Os 5 aqui, tudo tem problema. Os 5 aqui, todo dia surge um leão para ser derrubado. Os 5 aqui, na hora que acorda, já sabe que vai ser um dia de batalha. Não tem jeito, querido irmão e querida irmã. Assim é a vida com Cristo. Nós vamos aceitar, nós vamos nos recolher, ou nós vamos exercitar nossa fé? Nós vamos encorajar o povo de Deus a exercitar a fé? Ou nós vamos continuar simplesmente vivendo essa época dessa maneira? E se o Supremo disser, não, os cultos devem ser fechados? Será que você não percebe o que está acontecendo? A imposição que está vindo? Sabe aonde que os cultos são fechados? Sabe quais são os países onde os cultos foram fechados? Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Paquistão, Irã, Vietnã. Nesses países, o direito do culto foi retirado. Na antiga União Soviética, as igrejas foram fechadas. Hoje estão querendo fechar por conta de um vírus. Daqui a pouco estarão nos perseguindo por discurso de ódio, porque nós não vamos poder mais falar que Deus não se agrada do pecado humano, que Deus não se agrada daqueles que se desviam de cumprir os mandamentos de Deus, que Deus não se agrada de pessoas que não subjugam a sua carne, a sua vida para viver a vontade de Deus. E aí vão querer dizer para nós que isso é homofobia, que isso é não sei mais outro tipo de fobia. E vão querer nos impor então e dizer, como é na China, que você não pode mais pregar sobre ressurreição, sobre justificação, sobre arrependimento e sobre a redenção da fé em Cristo Jesus. Como já tentam fazer isso hoje em dia. Eu não sou um pastor politicamente correto. Eu me converti a Jesus Cristo quando eu tinha 9 anos de idade. E a conversão, e quando eu me converti, eu me lembro muito bem do que o pastor disse. Você que quer seguir a Jesus Cristo e não viver uma vida de pecado, levanta a sua mão, vem aqui para receber a vida eterna. Eu levantei a minha mão, fui na frente da igreja, e ele virou e falou assim, não basta só apenas você vir aqui à frente da igreja, você tem que agora se batizar. Fui fazer o curso de batismo, fiz o curso de batismo, me batizei. Quando terminou, agora não basta só você se batizar, você agora precisa crescer, frequentar a escola bíblica. E começamos a frequentar a escola bíblica. Aí chegou lá na fase de adolescente, virou e falou assim, os líderes chegaram e falaram assim, não adianta só você agora se batizar, conhecer um pouco de Bíblia, agora você tem que começar a evangelizar. E aí, quando eu já estava na fase de adolescente, nós íamos evangelizar. Marcávamos domingo à tarde para sair para evangelizar. Lembra disso, irmão Abreu? Saímos e batíamos porta a porta para evangelizar. Eu e o irmão João Paulo estamos num projeto, nós estamos tentando confeccionar uma revista para evangelização. E eu falei para ele, irmão, vamos fazer, vamos publicar, nem que seja só eu e você para sair à tarde e bater porta a porta e distribuir, e aquela porta que abrir nós vamos entrar e falar da palavra de Deus.
Eu não quero passar pela minha geração como sendo um crente covarde, um crente que está aí acovardado com medo das coisas, não. Eu quero passar pela minha geração crendo no Deus do impossível. O que é impossível para os homens, para o nosso Deus não é impossível. É o nosso Deus que converte os corações, é o nosso Deus que liberta o ser humano, é o nosso Deus que salva. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar, povo de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos pedir o fogo do Espírito agindo em nossas vidas. E quando o fogo do Espírito chegar em nós, nós vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós vamos abrir a boca e vamos falar que Cristo salva, que Cristo é a solução. Será que nós vamos continuar assistindo 2 horas de um ministro querendo pisar em nós, pisar no povo de Deus? Que Deus tenha piedade da vida daquele homem, que Deus tenha piedade desses que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, Ele guarda, Ele chama o povo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aquele que crer em mim, tome a sua cruz dia após dia e siga-me, e siga-me. A decisão está na sua mão, querido irmão e querida irmã. Seguir a Jesus ou se acomodar em meio às situações difíceis da vida. Não é a primeira vez que eu passo por situação difícil na vida, não vai ser a última. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele nos guarda. E eu precisava trazer isso hoje para a igreja, para mostrar que o nosso Deus é o Deus da liberdade, para mostrar que o nosso Deus nos deu o Espírito Santo livre para todos nós. Mas eu não posso aceitar uma geração sendo induzida a um erro de achar que o culto e o ajuntamento cristão pode ser descartado de qualquer forma. Não pode ser descartado. Eu quero terminar contando para os irmãos que em novembro do ano passado, alguns irmãos nossos foram para a igreja lá na Nigéria. E entrou o líder do califado daquela região. Ele entrou, colocou um fuzil na cara do pastor e falou assim: nega Jesus e diga que você serve ao líder da religião dele. Assim nós vamos poupar a sua vida e de todos que estão aqui. Se você não negar, nós vamos te matar e vamos queimar todos aqui dentro. O pastor virou e falou assim: se você quer ir embora, você pode ir. Eu quero pedir para você poupar a vida daqueles que não querem ficar aqui confessando o nome de Jesus. Tem pessoas que chegaram recentemente, então você é convidado, você pode ir. Ninguém se levantou e ninguém se retirou. Foram queimados vivos na igreja na Nigéria. 66 pessoas. 12 crianças. 30 mulheres. A igreja de Jesus é séria. A igreja de Jesus é feita por fé. Não é entretenimento. É fé. É testemunho. É solenidade. É verdade. Deus te dá a escolha. Eu espero que você escolha servir a Deus, viver para Ele sempre. Vamos orar. E que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus nesses dias. Pai, se em alguma coisa, ó Pai, nós temos falhado, toca os nossos corações, Senhor, para que possamos Te buscar e possamos viver a Tua vontade, Senhor.
Se alguma coisa nós temos nos acomodado, toca os nossos corações, Senhor, para que possamos marchar de fé em Tua presença. Se em alguma coisa, ó Deus, nós não estamos vivendo conforme a Tua palavra e o Teu querer, que o Teu Santo Espírito nos leve a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Corrige-nos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, a viver na Tua presença, andar nos Teus caminhos. Ensina-nos a ver, ó Deus, as verdades de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor nos protege, de que o Senhor é o nosso Deus do impossível, de que, ó Deus, vale a pena andar contigo, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar contigo. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma a vida da Tua igreja, Senhor, que possamos marchar, Senhor. Pai, eu oro agora pelo Brasil, Senhor. Quebranta o coração daqueles, ó Deus, que tentam, ó Deus, se levantar como ditadores, ó Pai. Como pessoas que realmente, ó Deus, não têm o temor do Senhor. E começam a dizer, ó Deus, que o culto sagrado e solene do Teu povo, o ajuntamento, ó Deus, do Teu povo, não é essencial para a vida humana, Senhor. Senhor, eu rejeito esta palavra sobre o Brasil, eu rejeito isto em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, entender, ó Deus, que o ajuntamento solene, ó Deus, é o momento que o Senhor nos chama a testemunhar, ó Deus, da nossa fé verdadeira no Senhor. Toma as nossas vidas, ó Pai. Constrange os nossos corações a entender, ó Deus, quão grande foi pago o preço pelas nossas vidas, Senhor, por Cristo Jesus, que foi preso, estava ali, Senhor, junto com seus discípulos, orando, Senhor, ali no Getsemane, e que nós também, ó Deus, possamos entender dessa importância, ó Deus, de estarmos reunidos com os nossos irmãos em oração, Senhor. Hoje é este culto de oração, Senhor, e estamos aqui orando e clamando ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que as provas têm sido grandes, as lutas têm sido grandes, ó Deus, mas que o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Toma as nossas vidas, ó Pai Celeste, toma os nossos corações, a andarmos na Tua vontade, a fazermos a Tua vontade, a cumprirmos a Tua palavra a cada dia, a cada momento. Abençoa-nos, Senhor, toma as nossas vidas, abençoa esta nação, Senhor, tenha misericórdia desta nação. Pai, eu quero nesta hora, Deus, agradecer ao Senhor pela vida do advogado-geral da União, o pastor que estava ali hoje representando, ó Deus, o Teu povo, ó Deus. Quero agradecer, ó Deus, pelas palavras que o Senhor colocou nos lábios dele, Senhor. Eu sei que a Tua palavra foi testemunhada hoje a muitas e muitas vidas, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Teu servo, guardando a família do Teu servo, Senhor. E que, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, possamos entender a missão que o Senhor tem para nós nesse tempo. Cada um de nós possamos entender, ó Deus, da importância que temos, ó Deus, no Teu reino e na Tua igreja. Aviva a Tua igreja, desperta a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.